Graça e paz seja multiplicada em nome do Senhor Jesus. Existem três tipos de milagre, né? O milagre da criação, quando Deus cria. O milagre da multiplicação, quando Deus multiplica as coisas, né? E o milagre da atração, quando Deus atrai tudo para você aqui. O milagre da criação, quando Deus criou todo o universo, Ele criou tudo com a sua palavra. Ele disse: haja luz, a terra brote frutíferas, que dê semente, que produzam fruto. Então foi tudo com a sua palavra. Tudo que Deus criou com a sua palavra. Já na multiplicação, nós vemos quando o Senhor Jesus multiplicou o alimento. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplicou aquilo para toda aquela gente que estava com eles ali, 5.000 homens, 5.000 pessoas, né? Para cada um pudesse comer até se fartar. Ele deu com abundância. E o milagre da atração, quando Deus atrai para você. Nós vemos hoje em nossos dias esses 3 tipos de milagres ainda acontecem. Milagre da criação. Às vezes, quando você ora pelo enfermo, e o enfermo, Deus cria órgãos dentro da pessoa. Né? É o milagre da criação. Isso acontece. Deus cria órgãos, nervos, músculos, pernas, a pessoa se levanta, o coxo anda. Ainda nós não temos visto muitos milagres assim, mas existem. De vez em quando aparece alguém falando: ah, fui curado disso, fui curado daquilo. Né? E o milagre da atração, veja bem, quando Deus fez o milagre lá da pescaria, né? Ele falou para Pedro: jogue a rede do lado direito. Então, quando ele jogou a rede, Deus tinha atraído ali os peixes para aquele lugar. É o milagre da atração. Ele atraiu todos os peixes ali. Quando eles jogaram a rede encheu e o barco encheu de peixes. Então, esse milagre da atração, Deus faz hoje em nossos dias ainda. Por exemplo, Deus pode atrair para você, para cumprir as promessas dele. Deus atrai para você as bênçãos. Nós podemos atrair as bênçãos de Deus. Isso quando Deus tem alguma promessa para se cumprir ainda, né? Da multiplicação, da atração. Então tudo isso são milagres que existem ainda até os dias de hoje e nós podemos aprender. O assunto que eu quero tratar hoje aqui, né? É uma fala lá em Mateus capítulo 22, versículo de número 37, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Isso é a chave para que aconteçam os sinais, prodígios e maravilhas, para que aconteçam os milagres nas nossas vidas. Então, nós o amamos, porque Ele é o nosso Criador. Então, sempre que você pegar um pão para comer, você lembre de quando Deus criou tudo com a sua palavra. Ele é o Criador. Então esse é o passo para você ver os milagres de Deus acontecendo. Por exemplo, você pega um pão e fala assim: que o seu nome seja abençoado, Senhor, para todo o sempre, por toda a eternidade, porque com tuas palavras tu fizeste brotar o pão da terra. Obrigado por esse alimento, não deixe faltá-lo, em nome de Jesus, amém. E pronto, pode comer o pão, o alimento. Mesma coisa com a comida, né? O que a gente está comendo ali? Arroz, feijão, salada, um pedaço de carne, né? Tudo brotou da terra. Deus deu ordem para que a terra produzisse os animais. Os animais brotaram da terra, como as plantas. Então tudo brotou da terra.
Tudo que nós comemos brotou da terra. Então nós temos que lembrar disso. E quando nós nos lembramos disso, nós estamos adorando a Deus e amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que está aqui é o entendimento, né? A alma do homem é o entendimento. Esse versículo aqui fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é o que vem daqui de dentro da nossa alma, né? A alma está no coração? Não sei, mas a gente sente alegria, tristeza é aqui. A gente sente é aqui, né? De toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento, de todo o vosso pensamento. Olha, quando nós começamos a amar a Deus assim, nós vamos começar a andar mais e mais nos passos do Senhor Jesus. E veja que coisa interessante. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele glorificou o Pai. Não é assim? É isso que ele fala para os discípulos, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Lá em João, capítulo 1, versículo 3, fala: porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Tudo que existe na terra foi feito dele, por ele e para ele, para o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Então, quando Deus cria com a sua própria palavra, a palavra de Deus ia lá e criava. E a palavra é o Senhor Jesus. Ele é a Torá, ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem vida. Deus é diferente do homem, né? O homem só tem uma pessoa, o corpo. Deus não, quando ele fala, aquilo que ele fala é vivo. Ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus, ela tem vida. E é o Senhor Jesus. É difícil entender isso? É só ler João capítulo 1 que você vai entender isso perfeitamente. Leia aí, primeiro João não, João, somente João, capítulo 1. Então nós vemos aqui: porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Olha só o versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, a vida é a luz dos homens. O que é isso? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, está falando dessa luz. Quando o homem pecou, o homem perdeu essa luz. Ele perdeu, ele teve que se vestir. Antes o homem se vestia de luz, como Deus, que está lá em Salmos, que fala que Deus se veste de luz como de um manto. O homem tinha essa semelhança com Deus. Então o homem pecou, perdeu essa semelhança dele se vestir de luz, de andar no jardim resplandecente, como se fosse o próprio Deus caminhando por ali. Os animais o respeitavam por causa disso. O homem refletia a luz de Deus. Então o homem pecou, perdeu essa luz. Mas aqui a Bíblia fala em João: nele estava a vida. Em quem? No Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava a vida. E a vida é a luz dos homens. Irmãos, olha isso, esse versículo. Então, Jesus aponta para Deus e os homens apontam para Jesus. E Yeshua, Hamashiach, o Messias, né? Então, o Filho, que é o Senhor Jesus, glorifica o Pai. E nós, os homens, glorificamos a Jesus. Por quê? Porque ele vai ser coroado rei. Então, para ele ser rei, ele vai ter que ser coroado. E quem é que vai coroá-lo? Nós. Então, nós glorificaremos o Filho quando ele for coroado. Então, olha, meus irmãos, que maravilhoso. O Filho glorifica o Pai. E nós, os homens, glorificamos o Filho quando ele for coroado rei do universo. Irmãos, tem muita coisa ainda para nós aprendermos na Bíblia. Mas olha, esses versículos aqui, está falando de coisas profundas. Coisas que vão acontecer com a humanidade.
Porque quando nós glorificarmos o Filho, o Filho glorifica o Pai, a mesma luz que brilhava no Filho, lá no Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus brilhou, ele resplandeceu para os discípulos verem, né? Então ele fala assim, essa é a luz dos homens, né? Está escrito aqui em João 1 e verso 3. Essa é a luz dos verso 4. Essa é a luz dos homens. A vida é a luz dos homens. Então Jesus é quem? A vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a luz dos homens, assim como ele reflete a glória de Deus, nós refletiremos também a glória de Deus em Cristo. Oh, meus queridos! Isso significa o quê? Isso significa que nós poderemos ser transformados antes mesmo da volta de Cristo nas nuvens. É esse o assunto que eu quero tratar hoje aqui. Por que eu vou estar falando isso, irmão Jefferson? Porque quando Jesus voltar, ele já vai buscar um povo transformado. Não vai ter que vir um avivamento? O avivamento que vai vir pode até ser que nós seremos transformados, como lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles já foram transformados ali. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, reflete o que aconteceria no fim dos tempos. Não é assim? Como que eu posso dizer que eles já foram transformados ali? Veja bem, depois daquele episódio de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Filipe saiu a pregar e ele era trasladado de um lado para o outro. E isso requer um corpo espiritual. Amém? Pedro estava na prisão. O anjo chegou lá para livrá-lo. As correntes caíram porque ele já tinha um corpo celestial. E ele saiu, as portas se abriram e ele saiu. Só que Pedro ainda não sabiam, eles nem sabiam que tinha um corpo assim, né? Eles nem sabiam que já tinham sido transformados, mas alguns foram longe, como Filipe. Ah, mas os discípulos morreram. Será que morreram mesmo? Será que eles não estão vivos até os dias de hoje? A Bíblia fala, por exemplo, que João não morreria, né? Alguém já viu isso na Bíblia? Fala que João estaria vivo até os dias de hoje. Isso só pode acontecer se eles já tiverem recebido um corpo glorioso, um corpo celestial. Bom, isso vai acontecer com a igreja, meus irmãos. Nós, no dia do avivamento, quando o avivamento chegar, seremos transformados. E olha esse mistério. Ele ainda fala, né? Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. O que está falando ali? Nem todos morreremos, mas alguns serão em vida, transformados. É isso que está falando. Então nós que estivermos vivos quando acontecer a volta de Cristo, já vamos estar transformados. Porque antes vai vir o avivamento. E no avivamento nós vamos fazer como Filipe, de um lado para o outro, nós vamos correr sendo transladados e o mundo será evangelizado em uma questão de segundos. Porque imagina, milhares de pessoas sendo transformadas e todos evangelizando, e ainda chega diante de uma pessoa com o rosto brilhando. Isso aí é para eles crerem mesmo, né? Não vai ter como falar, eu não creio, se a pessoa vai estar vendo o que está acontecendo ali. Então, meus irmãos, é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade de nós sermos transformados antes. Oh, aleluia! Então, ele veio para glorificar o Pai. O Senhor Jesus veio para glorificar o Pai. E nós glorificaremos o Filho quando o Filho for coroado rei. Agora vamos ler aqui 1 João, capítulo 3, versos 2 a 3. João 3, versos 2 a 3. E respondeu Jesus dizendo: na verdade, te digo, se um homem não nascer de novo,
não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário nascer de novo. E o que está falando desse nascimento? O que é esse nascer de novo? Nós vamos nascer. Bom, nós nascemos quando nós aceitamos a Jesus, somos batizados e seguimos o Evangelho ali, né? Mas a igreja, o Filho que vai glorificar, o povo que vai glorificar o Filho, esse povo vai nascer, vai surgir. Então, quando esse povo surgir, nós iremos glorificar o Filho que lhe será coroado rei, o rei do universo. Então, nós o glorificaremos. Agora somos filhos de Deus. Quando ele aparecer, seremos semelhante a ele. Da mesma forma que o Senhor Jesus, lá no Monte da Transfiguração, ele foi transformado diante dos homens. Aquela mesma glória, em Cristo nós também receberemos. E seremos também transformados. Essa é a transformação. Que vai preceder o arrebatamento. Nós seremos transformados também. E quando nós formos transformados, vamos brilhar como Moisés brilhou, como o Senhor Jesus brilhou, porque nós estamos glorificando ao Senhor Jesus. Então a luz dele brilha em nós. Então, nós temos essa esperança. E quem tem essa esperança deve purificar-se a si mesmo e santificar a si mesmo, porque esse dia vai chegar. Lá em Isaías 60, está escrito: levanta-te, resplandeça. Não é assim? Isaías capítulo 60. Então essa luz de Deus ela vai brilhar em nós. Isso vai ser quando nós formos transformados, antes de ser arrebatados. Porque antes virá o avivamento. Irmãos, olha que maravilhoso. Coisas que Deus planejou para nós e vai acontecer muito em breve. Muito em breve. Então, qual é o segredo para nós participarmos disso? O primeiro e grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso pensamento. Amar a Deus. Quem ama a Deus guarda a sua palavra. Então, ler a palavra de Deus, guardá-la em nosso coração. E, quando chegar a hora, levanta-te e resplandeça. Nós iremos receber essa transformação e seremos como os discípulos lá em Atos capítulo 2, que foram cheios do Espírito Santo. Algo a mais aconteceu ali, além deles serem cheios. Eles já foram transformados. Isso nós podemos ver na Bíblia, porque as coisas que sucedem depois de Atos 2 são coisas impossíveis para o homem vivenciar se não tiver um corpo glorificado. Então, eles já receberam, e isso aponta para o fim dos tempos, que nós também iremos receber. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, ainda não somos filhos de Deus, mas quando Ele manifestar, seremos semelhante a Ele. Então, quando o Senhor Jesus se manifestar a nós seremos semelhantes a Ele, iremos brilhar como Ele lá no Monte da Transfiguração. Isso vai ser uma coisa tremenda que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram. Isso é o que Deus tem preparado para nós, para o seu povo. Nós seremos transformados e isso pode acontecer antes do arrebatamento. Meus irmãos, nós seremos transformados. Romanos 8, 29 e 30. Se tornarem parecidos com Cristo. Nós iremos nos tornar parecidos com Cristo. Oh, Jesus querido. Iremos nos tornar parecidos com Cristo. O Filho. O que nos dá a entender esse versículo? Que o Senhor Jesus ele é o Filho que veio e foi transformado. E ele é o primeiro entre muitos outros que virão. Essa é a era messiânica, né? Muitos outros que virão parecidos com ele. Nós seremos semelhantes a ele, iremos parecer
com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos ensinou como fazer isso. É através da oração e do jejum. Lá em Lucas 6:12 diz assim que o Senhor Jesus passava a noite orando. Olha, às vezes a pessoa orar 1 ou 2 horinhas, a pessoa já cansa, né? Olha só o segredo de você ser transformado antes do tempo. Você passa a noite orando, como o Senhor Jesus passa, como o Senhor Jesus passava, né? Romanos também 8, 29 e 30, que eu já mencionei aqui, né? Nós tornamos parecidos com Deus, ou seja, temos que andar nas suas pisaduras. O que o Senhor Jesus fazia? Ele passava a noite orando, como diz lá em Lucas 6:12, então também devemos fazer isso. Passar a noite orando, passar a noite numa experiência assim com Deus, buscando a santificação, para sermos santificados. Então, para os escolhidos, Deus vai manifestar a glória dele. Para os escolhidos, Deus manifesta a glória dele. E isso requer uma renúncia. Temos que renunciar pecado para termos a santificação e a separação com Deus. Agora, mais o versículo mais importante, que vai nos dar essa compreensão de que eu estou falando aqui, está em 2 Coríntios 3:18. Aqui fala de um rosto descoberto. Nós iremos refletir a glória que vem do Senhor Jesus, irá ser refletida em nós, porque nós seremos semelhantes a Ele. A Ele quem? Ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus reflete a glória do Pai. Vamos ler aqui 2 Coríntios 3:18. Diz assim, mas todos nós, com a face descoberta, ou seja, vamos estar refletindo a glória do Senhor Jesus, descoberta, como se fosse o véu, que caiu o véu e agora o que era visto apenas no mundo espiritual em nós vai passar a ser visto pela humanidade. Nosso rosto vai brilhar como o rosto de Cristo. Diz assim ainda mais, contemplando como em um espelho a glória do Senhor. Então as pessoas vão estar olhando e vão estar olhando para nós e vão contemplar como se elas estivessem contemplando num espelho a glória do Senhor, ou seja, uma coisa que é refletida em nós. Isso vai ser refletido em nós. Oh, maravilha! Somos transformados na mesma imagem da glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, esse versículo aqui é o versículo chave de todo esse pensamento que foi formulado acerca desta transformação que nós teremos, acerca dessa transformação que nós passaremos. Então isso pode acontecer antes do arrebatamento. Por quê? Porque vai vir o avivamento e as pessoas vão ver. Então vai ser antes do arrebatamento, porque depois que for o arrebatamento, nós vamos estar com o Senhor Jesus, né? Então isso vai acontecer antes do arrebatamento. Olha só, vou ler novamente. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados da mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, meus irmãos, esse texto aqui de 2 Coríntios nos mostra que as pessoas vão ver. E se as pessoas vão ver, isso vai ser antes do arrebatamento. Nós iremos refletir a glória de Deus. Iremos refletir a glória do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus reflete a glória de Deus e nós glorificaremos o Filho. Nós refletiremos a glória do Senhor Jesus. E ele será como o primeiro entre muitos que virão após ele. Quando nós formos transformados e vamos estar brilhando de glória em glória, então nós iremos parecer com o Senhor Jesus. É o que está escrito aqui em 2 Coríntios 3:18. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um. Esse estudo foi maravilhoso saber isso.
Foi maravilhoso saber que isso pode acontecer antes do arrebatamento e que isso pode fazer parte do avivamento que há de vir. Então, que Deus abençoe a cada um que ficou até o final desse estudo, que pôde ter essa compreensão na linha desse raciocínio, desse pensamento, mediante esses textos bíblicos que foram aqui citados. Então, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Amém.